Apresentamos as nossas saudações, não somente às pessoas aqui presentes, dizendo que nos alegramos com suas presenças. Ainda é, na face da terra, um privilégio nós irmos à casa do nosso Senhor. Aqueles que nos ouvem, aqueles que nos veem através da internet, também sintam-se abraçados, saudados. É um prazer enorme contar com todos vocês. Que Deus possa abençoar a cada um de nós. Queremos lembrar também que o nosso pastor Pedro Serafim e família está acompanhado também do pastor e professor Ramos André em família. Eles foram à cidade de Bonito, aonde o pastor Ramos André esteve pastoreando aquela igreja, e o pastor Pedro Serafim também. Ele foi seminarista daquela igreja na mesma época do pastor Ramos André. Que Deus possa abençoá-los e trazê-los de volta. Sou feliz com Jesus. Você é feliz? Você em casa que reservou esse cantinho para adorar o Senhor, você pode dizer que é feliz com Jesus? Sim, aquele que confia no Senhor tem essa convicção. Não importa o que esteja acontecendo com você ou com alguém que está ao seu redor, se você confia no Senhor, você pode dizer que é feliz. Vamos então cantar? Os homens cantarão a segunda estrofe, as mulheres cantarão a terceira estrofe, porém toda a congregação e o irmão que está nos assistindo cantará junto conosco a primeira e a última estrofe. Cantemos, pois. Se por amas
Alguém disse assim: "Oh, glória!" Irmãos, eu nunca me acostumei mascarado. Este momento é de oração de intercessão. Os irmãos já notaram que a nossa mente, eu não entendo bem de mente, sabe? Mas um pouco, nem na hora de dormir a nossa mente para. Eu vou dormir para descansar, começo a sonhar de meia-noite até 4 da manhã. Eu digo, eu vim dormir para descansar. Hoje pela manhã, eu ouvi uma mensagem muito interessante. Falando do encontro de Jesus com uma mulher pecadora. Quando a Bíblia se refere à mulher pecadora, não é assim qualquer pecado. Todos nós somos pecadores. Mas se tratava de uma criatura marginalizada diante da sociedade, muito carente, muito perturbada, muito problemática. E Jesus criticou o dono da festa, porque ele, Jesus, havia adentrado aquele ambiente e era costume naquela época oferecer água para lavar as mãos, oferecer óleo para os pés, oferecer alguma coisa para o cabelo, oferecer até um ósculo, que não é outra coisa do que um beijo de saudação, e aquele homem não ofereceu nada. Mas essa mulher, ninguém sabe como, adentrou a este recinto, ajoelhou-se aos pés de Jesus e beijou seus pés e lavou com as suas lágrimas, trazia um vidro de perfume e derramou na sua cabeça. E o dono da festa criticou: "É esse o profeta de vocês? Recebe uma mulher desse nível? Isso não é profeta." É por isso que a igreja ainda atrai tanta gente. É porque o Senhor da igreja aceita o presidente e aceita aquele que varre a rua. Aceita o cientista de muita saúde e aceita aquele doente que lhe procura. Essa é a igreja de Jesus. E diante daquela crítica, Jesus chegou a dizer, diante do ato daquela mulher para com ele, ele disse: "Os teus pecados estão perdoados." Chamou a atenção de muita gente. E Jesus simplesmente respondeu:
aquele que mais ama receberá ainda maior perdão. Eu fui para casa pensando sobre essa mensagem e disse: quer dizer que existe uma meritocracia no céu. Será que é? Eu só escuto a igreja toda dizendo: nós somos iguais, nós somos os mesmos, temos os mesmos direitos, isso, aquilo outro. Aí Jesus respondeu hoje de manhã, mais uma vez para mim, dizendo: aquele que mais ama. Estava dizendo que aquela mulher apresentou o limite, o nível do seu amor para com ele. Onde ali muitos não tinham essa consideração para com Jesus. Mas aquela mulher tinha. Ele disse: por isso ela receberá o maior perdão ainda. E perdoou. Esse nosso momento de oração é interessante. Às vezes as pessoas não me entendem, eu não posso mudar. Esta semana eu vim com a minha esposa aqui à igreja e ela disse: eu estou sentindo uma dorzinha de cabeça. Eu digo: dorzinha ou dorzão? Está incomodando. Calma. Fui ali à farmácia, comprei um comprimido, dei para ela. Descanse aqui um pouco, você vai melhorar. Também, se não melhorar, eu não sou médico, você vai para o hospital. Eu sei que ela melhorou, não reclamou mais. Então, no momento de oração também, eu tenho observado, vamos orar. A igreja toda se levanta, inclusive eu. Eu já fico até meio constrangido aqui, sabe por quê? Se eu fico sentado, os irmãos vão dizer: ele não precisa de oração, é o tal, né? Não precisa de oração. Mas não é, irmãos. É porque existe até um conceito popular, viu, irmão Amparo, que diz que até injeção na testa, eu não vou dizer o resto mais. Eu não estou fazendo nada, né? Se alguém quiser orar por mim, pode orar o dia inteiro. Eu agradeço. Mas nós temos, assim como aquela mulher, coitada, mas encontrou na pessoa de Jesus o que ela mais precisava. Então, vamos ter um momento de oração. Jesus continua o mesmo, Deus continua o mesmo, e enquanto vida tivermos, estaremos incomodando o Senhor, orando e pedindo ajuda. Estava lendo o nosso boletim, nós temos pessoas que não estão podendo vir aos cultos. Irmã Ana Beatriz, filha do diácono Benobi, e hoje esse irmão diácono Benobi estava hoje pela manhã aguardando um exame de saúde, precisando também. Esther Moraes, Ana é de Virgem, Osana Mesquita, Isabel Santos, Diácono Eliazir Rodrigues, Edivone Albuquerque, Levi Borges, Sueli Maria, esposa do diácono Durvanil. Esses irmãos estão
doentes. Não é doença grave, não. E se for grave, Deus sabe. De modo que queremos orar nesse instante. Vamos orar individualmente, cada um em nosso lugar. Eu creio que, se for a título de merecimento, de situação delicada, difícil, na família, no trabalho, no desemprego, na saúde, tantos dos problemas que nos afligem neste momento, aquele irmão que se sente mais agredido por esta situação, ore a Deus, peça a Deus. Ele continua a nos ouvir. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus. Senhor, a tua grandeza é tamanha que muitas vezes ficamos a te procurar a vida inteira. Temos lido, temos ouvido os maiores sábios cientistas da face da terra. E eles respondem sobre o mar, sobre o universo, sobre o vento, sobre tudo na parte terrena. Quando chegamos a perguntar: e quem é Deus? Quem é Deus? Eles dizem: nós não temos como explicar. Visualmente, a natureza só pode ser obra de alguém muitíssimo inteligente, além da nossa sabedoria. Pois é a Ti, Senhor, que nós recorremos nesta hora, a todos que estão presentes neste lugar e aqueles que nos ouvem. Assim, Senhor Jesus, como atendeste aquela mulher simples, humilde, mas doente na área espiritual, nós te pedimos por nós mesmos. Ouve a nossa oração e nos ajuda. Retira de dentro de nós este peso, Senhor, que nos entristece. Os problemas são variados, são muitos. Existe um que é pior do que os demais. Mas cremos que, pela tua vontade, pelo teu poder, poderemos receber esta graça de tuas mãos. Tens misericórdia de nós, Senhor. Esta oração nós a fazemos em nome do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém.
Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes de ti dependo e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Me alegro com tua vida em minha vida. Glória a Deus. A graça e a paz, meus irmãos. Realmente fiquei emocionado com essa canção, porque eu lembro que numa situação muito difícil da minha vida, que o Senhor sabe, eu me lembrei dessa canção. E não tinha nada combinado, eu não sabia nem qual era a música que o irmão João ia cantar. Mas obrigado, irmão João. Não tenho dúvida do que foi o Senhor falando no meu coração nessa noite. E eu tenho certeza que o Senhor é o nosso bem supremo. Não há nada que nós temos, não há nada que nós façamos. Não é o nosso trabalho que é o nosso bem supremo. Não é a nossa capacidade daquilo que nós fazemos que é o nosso bem supremo. O Senhor é o nosso bem supremo. Ele é suficiente para nós. Só que muitas vezes nós não entendemos isso. E às vezes nós nos apegamos a tantas coisas que nos afastam de Deus. Mas em vez de nós nos apegarmos com aquilo de fato que vale a pena. Então, que maravilha. Sabemos que o Senhor é o nosso bem supremo. Irmãos, gostaria de mais uma vez louvar a Deus pelo privilégio que temos de estar aqui. Agradecer ao pastor Deusarte, pastor Pedro, pela confiança. Não é fácil estarmos aqui para transmitirmos a palavra do Senhor. Mas, qual é o livro que nós temos estudado? Atos. Faziam 5 meses que a gente não tinha oportunidade de voltar à nossa série de pregações. Não pelo fato de eu não pregar, mas é porque eu preguei nesse tempo também, mas que foram em outras situações, né?
culto de Natal, o culto de final do ano. E hoje nós vamos estar retomando a nossa série de pregações no livro de Atos. Como faz muito tempo, eu acredito que alguns irmãos até esqueceram de algumas coisas, a gente vai tentar lembrar aos irmãos. Claro que a gente não vai voltar tudo o que nós vimos, até porque desde 2019 nós temos tido a oportunidade de estudarmos juntos aqui essa série de mensagens. O irmão Samuel já está no gatilho, então já faz... O irmão Samuel está botando ali. Enquanto ele coloca, aí vai colocar para a gente. E a gente vai tentar lembrar um pouco do que nós temos visto, principalmente no contexto em que nós estamos agora. Qual é o contexto que nós estamos? Nós estamos no contexto da terceira viagem missionária de Paulo. E é justamente disso que nós vamos tentar parar para que os irmãos entendam a parte em que nós paramos, que foi justamente no capítulo 20 de Atos. E eu queria que desde já você abrisse ali sua Bíblia, para que nós possamos acompanhar um pouco. Então nós temos visto essa série de mensagens no livro de Atos. Nós não temos estudado o livro todo, mas é uma série de mensagens que está dentro do livro de Atos, que é o Evangelho de Cristo através da vida do apóstolo Paulo. Então nós temos visto algumas mensagens durante esse tempo. Então, no contexto que nós paramos, que eu falei para os irmãos, da terceira viagem missionária, que inicia ali no capítulo 18, a partir do versículo 23, mas a mensagem que nós focamos a partir do capítulo 19, justamente dos versículos 1 ao 22, foi quando Paulo ele chega ali em Éfeso, na Ásia. E aí ele chega naquela cidade, pregando o evangelho do Senhor, e a gente vê ali que muitas pessoas, elas se achegam a Deus, tanto os gregos como os judeus. E a gente teve a experiência naquele momento de estudar justamente essa ideia do texto, que a finalidade da pregação do evangelho é fazer com que o homem ele tema a Deus e que Jesus seja engrandecido. Isso foi que nós vimos justamente nos versículos 17 do capítulo 19. E esse episódio se tornou conhecido. Que episódio foi esse? Quando Paulo ali ele vai justamente de encontro àqueles mágicos que estavam naquela cidade ali de Éfeso. E veja que maravilha, o texto vai dizer que aqueles que praticavam aquelas magias, vejam o verso 19, também muitos dos que praticavam artes mágicas, eles ajuntaram os seus livros e os queimaram na praça de todos. Calculado o valor deles, estimaram que chegava a cerca de 50.000 moedas de prata. E assim a palavra do Senhor, ela crescia e prevalecia em poder. Então essa imagem que eu trouxe aí é justamente um panorama dessa situação, né? Aquelas pessoas jogando os livros na cidade e queimando, justamente porque o evangelho ele está acima de qualquer filosofia humana e de qualquer ensino humano. Então nós continuamos nessa série de mensagens, no capítulo 19 também, no versículo 23 ao 41. Esse eu fiz de uma maneira mais panorâmica, esses versículos, porque nós pulamos já para o versículo 20. Mas diante dessa situação, o que é que acontece? É provocado um tumulto naquela cidade. O tumulto provocado por Demétrio, justamente do versículo 23 ao versículo 41. E aí Demétrio, ele justamente faz uma agitação naquela cidade para que Paulo pudesse ser preso. Porque a mensagem a qual Paulo estava pregando ali, estava ofendendo principalmente aqueles que eram seguidores da deusa Ártemis. Também é conhecida, quando nós vamos ler o livro de Éfeso, né? Diana dos Efésios. Então, o que é que nós aprendemos ali? E nós vimos que muitas vezes o evangelho ele vai nos expor aos riscos. Sim, quando nós pregamos o evangelho, quando nós nos expomos muitas vezes, nós podemos correr riscos. Que riscos, João? Perder amizades. Aqui, principalmente, era perder a vida mesmo. Eles estavam a ponto de perder a sua vida em favor do evangelho. Então o evangelho vai nos expor a esses riscos. E, diante desses riscos, foi o que nós vimos no nosso último encontro, diante desses riscos, então, que o evangelho nos expõe, nós devemos encorajar uns aos outros, pois é pela pregação da palavra que o Senhor desperta aqueles que estão dormindo espiritualmente. É interessante que a gente vê essa cena ali quando o jovem Eutico está ali em cima e ele cai, né, e ele morre.
E aí a gente vê também ali a ação de Deus, justamente através do apóstolo Paulo, em ressuscitar aquela criança. E aquela criança, mais uma vez, tem restaurado a sua vida. E isso traz um ensino também para aquelas pessoas que estão ali. Primeiro, para demonstrar que só o Senhor Jesus é que tem o poder de ressuscitar. E também, justamente, fazer com que aqueles... E lembrem-se que nessa pregação que Paulo está pregando ali, o texto vai dizer que eles passaram a madrugada toda e só terminou no outro dia. Esse é um dos motivos também, porque o jovem estava lá em cima e pegou no sono. O culto foi muito demorado. Mas, ao mesmo tempo, também isso nos chama a atenção. Que é através da pregação da palavra de Deus que o Senhor desperta aqueles que estão dormindo espiritualmente. E hoje nós vamos continuar a partir do versículo 17 do capítulo 20 de Atos. E eu queria que os irmãos acompanhassem na sua versão, a partir do versículo 17, e nós vamos finalizar hoje o capítulo 20. Nas próximas séries, eu vou trazer macros exposições para que nós possamos terminar mais rapidamente esse livro. Então, a partir dos próximos encontros, nós vamos trabalhar em cada mensagem um capítulo inteiro. Então, eu vou tentar trazer uma macro exposição, trazendo os princípios centrais do texto, para que a gente possa aplicar aos nossos dias de hoje. Até porque nós precisamos nos lembrar que lá eles estavam em outro contexto, Lucas escreve para um outro grupo de pessoas. Então, o que nós devemos fazer, e a tarefa do pregador, é extrair esses princípios eternos e aplicar na nossa vida hoje. Então, vamos ler, irmãos. Você pode acompanhar na sua versão. Diz assim a palavra do Senhor. De Mileto, mandou chamar em Éfeso os presbíteros da igreja. Quando chegaram, Paulo disse-lhes: bem sabeis de que modo tenho vivido entre vós. O tempo todo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas e provações, as quais me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. E eu não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico, ensinando-vos publicamente e de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Agora, impelido pelo Espírito, eu vou para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Senão, o que o Espírito Santo me garante, que de cidade em cidade, dizendo que prisões e tribulações me esperam. Mas em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E eu agora sei que nenhum de vós, por entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, eu vos afirmo que estou limpo do sangue de todos, porque não deixei de vos anunciar todo o propósito de Deus. Portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para que pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no vosso meio e não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas distorcidas para atrair os discípulos para si. Portanto, estais atentos e lembrando-vos que durante 3 anos não cessei dia e noite e com lágrimas de aconselhar cada um de vós. Agora, pois, eu consagro-vos a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e vos dar esperança entre todos os santificados. De ninguém cobrei coisa alguma, nem ouro, nem prata, nem roupas. Vós mesmos sabeis que estas mãos supriram as minhas necessidades e as dos meus companheiros. Em tudo vos dei o exemplo de que deveis trabalhar assim, a fim de socorrerdes os doentes, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus. Dar é mais bem-aventurado que receber. Depois de dizer isso, ele ajoelhou-se e orou com todos eles. E houve grande choro entre todos. E abraçando Paulo, o beijavam. E eles ficaram tristes, principalmente com a palavra que dissera, que não
o veriam mais seu rosto e o acompanharam até o navio. Vamos orar. Senhor, é a tua palavra que está diante de nós. Nós te pedimos, Pai, que somente ela possa falar ao nosso coração. Que tu, Deus, abra os nossos ouvidos, abra o entendimento da tua palavra, Pai, para que possamos ser abençoados nessa noite, para que a tua palavra gere vida em nossos corações e que através disso, Senhor, o Senhor nos ajude a nós vivermos em uma novidade de vida, a vivermos de uma maneira diferente. É assim que nós choramos e é assim que nós te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Como é que você lida com a despedida? Eu vou ser sincero com os irmãos. A minha esposa está no sertão visitando seu pai. Desde já eu queria agradecer aos irmãos as orações, que o meu sogro tem se recuperado muito bem. Alguns irmãos aqui sabem, nós pedimos oração recentemente. Ele pegou Covid e ficou muito sério, ficou na UTI. Mas graças a Deus, irmãos, ele está se recuperando, está em casa, teve alta do hospital. E minha esposa foi visitá-lo depois de uns dias, porque ela fazia mais de 2, 3 meses que ela não via, ainda mais nessa situação, né, que ele estava lá e ela estava aqui. Então, desde já eu quero agradecer aos irmãos. E aí, sexta-feira, eu fui deixar minha esposa, pastor Francisco, lá no TIP, de 11 horas da noite. Aí os irmãos imaginam, eu estou desde sexta-feira, irmão João, sem minha esposa em casa, sozinho. Então, a despedida ela é dolorosa. Ainda mais quando é de uma pessoa que você ama muito. Então, eu não sei se você já passou por uma situação de despedida. De você ter que se despedir de alguém que você ama. De você ter que se despedir de algum líder seu que foi bênção na sua vida e precisou ir para uma outra igreja, precisou ir para uma outra cidade. E às vezes nós ficamos com aquele sentimento triste de que nós perdemos uma pessoa que nós amamos. Esse era o cenário que aqueles presbíteros de Éfeso estavam. Eles estavam se despedindo daquele que tinha sido o mentor deles, daqueles que tinham pregado o evangelho para ele, e aqueles que tinham sido justamente instrumentos de salvação. E é por isso que nessa sessão Paulo vai nos ensinar algo muito maravilhoso. Essa mensagem, ela vai trazer principalmente muitas aplicações sérias para aqueles que são líderes da igreja. Mas não só isso, porque muitos princípios que esse trecho nos traz, ele também serve para todo cristão. Serve para todo aquele que é membro do corpo de Cristo. Então, como nós lemos esse texto, a grande ideia que Lucas vai querer trazer para nós aqui, através da vida do apóstolo Paulo, é que nesse discurso de despedida de Paulo, nós vamos ver aqui a demonstração de um verdadeiro líder cristão. E um verdadeiro líder cristão é aquele que serve, instrui, se sacrifica pela igreja de Cristo, não buscando o favor dos homens, mas de Deus. Não buscando o favor dos homens, mas de Deus. Então eu separei esse texto em algumas partes e eu queria que os irmãos também fossem acompanhando na sua Bíblia. O verso 17 ele vai começar dizendo assim, que de Mileto Paulo chamou em Éfeso os presbíteros. A gente precisa lembrar que se você voltar um pouquinho o seu texto, aí mesmo no capítulo 20, o texto vai dizer que eles passaram por várias regiões, né? Então eles passaram pela Macedônia, pela Grécia, e aí é quando Paulo, nós sabemos, claro, com certeza, pela ação do Espírito Santo, ele volta para ali, para a região da Ásia, justamente para ver como estava ali a pregação do Evangelho. E o texto vai dizer, no verso 16, veja aí na sua Bíblia, Paulo havia decidido passar longe de Éfeso para não se demorar na Ásia, pois se apressava em estar em Jerusalém, e, se possível, no dia de Pentecostes. Então Paulo estava justamente indo para Jerusalém, para se encontrar ali com a igreja em Jerusalém. Mas veja que interessante que antes dessa partida, o verso 17 vai dizer que Paulo, em Mileto, ele manda chamar os presbíteros ali em Éfeso. E aí é quando começa o discurso de despedida de Paulo. E nesse primeiro ponto, do versículo 18 até o versículo 21, nós vamos ver, irmãos, que Paulo,
ele demonstra para os presbíteros a sua vida de serviço ao ministério do evangelho. Como é que nós vamos verificar isso? Veja o verso 18. Quando chegaram, Paulo disse-lhes, aqueles presbíteros: bem sabeis de que modo eu tenho vivido entre vós o tempo todo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. De que modo, então, Paulo estava vivendo? Ou que tinha vivido? Qual era o modo, então, que Paulo tinha se comportado diante daqueles irmãos? O verso 19 vai dizer. Veja. Servindo ao Senhor com toda humildade. Servindo ao Senhor com toda humildade. Mas veja como esse serviço a Deus, ele se estende de uma maneira maravilhosa. Como? Ele serve com humildade. Mas não só isso, também com lágrimas e provações. Sim, irmãos. Os líderes, eles choram e eles clamam pela igreja. Os líderes, eles amam a igreja, a ponto de dar a sua vida por ela. E Paulo tinha esse entendimento e ele tinha essa vida. E essas lágrimas e provações, ele justamente advém pela preocupação pela igreja, mas também por conta das perseguições a qual ele sofria. O verso 19 também vai dizer: as quais me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. É com as lágrimas, é pelas provações que eu tenho servido aos irmãos. Mas, ainda assim, eu não me esquivei de anunciar nada que fosse benéfico, ensinando a vocês a palavra. Então, de que forma também ele serviu ali aqueles irmãos? Anunciando a palavra de Deus. Ensinando a palavra de Deus. E o verso 21 ele vai dizer: e testemunhando, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Veja que maravilha. Não só Paulo, mas como todos os apóstolos, eles tinham uma única finalidade: pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E essa mensagem estava em dizer àqueles seus ouvintes: arrependam-se. E ao mesmo tempo, se voltem para Cristo. Arrependam-se e se voltem para Cristo. Esse argumento que Paulo vai utilizar na sua pregação do evangelho não é algo novo. Abram suas Bíblias em Marcos, no capítulo 1, no versículo 15. Vejam que o próprio Jesus, o próprio Cristo, ele vai anunciar ali no início do seu ministério. Marcos, capítulo 1, versículo 15. Peguem do versículo 14. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Então o quê? Arrependei-vos e crede no evangelho. Essa é a mensagem. Se arrependam. Por quê? Porque nós devemos reconhecer a nossa limitação. Nós devemos reconhecer que nós somos pecadores. E que não há outro caminho, não há ninguém em que nós devemos recorrer, se não for ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que pode perdoar os nossos pecados. Então a mensagem central aqui dos apóstolos, do Senhor Jesus Cristo, dos apóstolos, eram: se arrependam e creem no evangelho. E quem é o evangelho? O próprio Cristo. Então, em outras palavras, creiam em Cristo. Creiam no Senhor Jesus Cristo. No livro de Atos também, no capítulo 2, no versículo 28, ali na pregação de Pedro. E Pedro lhes respondeu, justamente sobre a pergunta que eles fizeram no capítulo 17. Então, o que é que a gente vai fazer, Pedro? Diante daquela pregação maravilhosa que Pedro faz ali, aquelas pessoas. E aí eles se perguntam: e agora o que é que a gente vai fazer? O que é que Pedro vai dizer? Arrependei-vos
e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Se arrependam e creem no Evangelho. Então aqui está a demonstração clara da mensagem do apóstolo Paulo, que não era nada diferente daquilo que nós já conhecemos. Se arrependam e olhem para Jesus. Olhem para Jesus. Mas aí o texto ele continua. Veja a segunda parte do texto. E nessa segunda parte, Paulo ele vai demonstrar para os presbíteros, através do seu discurso, que nada era mais precioso do que cumprir a missão que o Senhor tinha lhe ordenado. Veja, o versículo 22 ele vai dizer assim: agora, impelido pelo Espírito, eu vou para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. A ideia aqui do original dessa palavra impelido é no sentido de dirigir. Então aqui a ideia do Espírito Santo estava dirigindo a vida de Paulo justamente para que ele pudesse ir para Jerusalém. Até porque, se nós voltarmos um pouquinho, até quando nós pregamos aqui também, mensagens anteriores, nós vimos que em todo o livro de Atos é o Espírito Santo que conduz todas as coisas. É o Espírito Santo que conduz as atividades da igreja, e o Evangelho ele cresce através da ação do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Então aqui era o Espírito Santo que estava dirigindo todas as coisas. E aí o texto vai dizer que o Espírito Santo estava dirigindo Paulo para que ele pudesse ir a Jerusalém. E o texto vai dizer, que é interessante, ele vai dizer assim, sem saber o que me acontecerá ali. Mas só que tinha uma certeza. Ele tinha uma única certeza em relação a isso. Qual era a certeza que Paulo tinha? Versículo 23. Senão, o que o Espírito Santo me garante, que de cidade em cidade, dizendo que prisões e tribulações me esperam. Os irmãos percebem aqui como essa mensagem é muito diferente das coisas que nós escutamos hoje? Não olhe, crê em Cristo que a sua vida vai mudar. Você vai ganhar bens, você vai ser abençoado. Deus vai mudar a sua vida. Dê isso que Deus vai lhe dar isso. O que é que o Espírito Santo estava garantindo para Paulo aqui? Você vai sofrer, Paulo. A única garantia que ele tinha aqui é que ele ia sofrer. São prisões e tribulações que me esperam. Não são aquelas pessoas que vão me receber de braços abertos. Não são as pessoas que vão bater nas minhas costas e dizer assim, você é bom. Não, são prisões e tribulações que me esperam. Essa era a garantia que Paulo tinha. Da sua missão, daquilo que ele iria enfrentar em Jerusalém. E veja que exemplo maravilhoso, irmãos. Paulo nos deixa como um líder daquele que se doa e se dedica pela igreja. E é isso que nós vamos ver justamente dos versículos 24. Muito obrigado, pastor. Mas em nada eu considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça. Isso era o que Paulo desejava, irmãos. Ele não tinha nada que ele considerasse mais precioso do que fazer aquilo que o Senhor tinha lhe chamado para fazer. Às vezes a gente acha que aquilo de mais especial que devemos fazer é que os outros digam que o que você está fazendo é bom. Irmão Juan, nossa, o ministério de música é uma bênção. É isso que muitas vezes nós esperamos, sabe por quê? Porque nós ficamos preocupados em sermos aprovados pelos homens. Mas Paulo tinha a certeza de que aquele que de fato que ele queria receber a aprovação era de Deus. Ele queria ser aprovado por Deus. Por isso que ele vai dizer, nada do que eu tenho passado,
do que eu tenho enfrentado. Eu não considero a minha vida, os meus dons, os meus talentos de nada precioso, contanto que eu complete aquilo que o Senhor mandou eu fazer. Contanto que eu complete aquilo que o Senhor me mandou fazer, que é pregar o evangelho, falar a verdade, mesmo que muitas vezes doa no coração, mesmo que muitas vezes seja algo pesado, mesmo que muitas vezes seja algo que nos deixe para baixo, é porque o evangelho faz isso mesmo. O evangelho não engrandece, não. O evangelho coloca você para baixo e mostra quem de fato você é. Um pecador que necessita da graça de Deus todos os dias. E é por isso que ele vai dizer, diante disso, olhe, eu sei que eu passei esse tempo todo pregando o evangelho do reino de Deus para vocês, e vocês nunca mais verão meu rosto. Mas uma coisa ele tinha certo. Veja o versículo 26. Portanto, no dia de hoje, eu afirmo que eu estou limpo do sangue de vocês. Aqui, esse texto, se a gente lê assim, bem rápido, a gente precisa ter cuidado para a gente não achar que Paulo estava dizendo assim, pronto, agora eu já fiz o que eu tenho que fazer, agora vocês aí que cada um vá por si só aqui. A ideia do texto não é essa. A ideia aqui do texto é no sentido de que, irmãos, eu cumpri o meu dever. Eu cumpri aquilo que o Senhor mandou eu fazer. Eu ensinei vocês. Eu preguei o evangelho para vocês. E agora a responsabilidade está com vocês de obedecer aquilo que eu ensinei a vocês ou de não obedecer. Então, eu estou limpo do sangue de vocês. Ou seja, o meu dever com vocês foi cumprido. E por que o dever dele foi cumprido? O versículo 27, a palavra de Deus é maravilhosa. O versículo 27 responde, porque não deixei de vos anunciar todo o propósito de Deus. Eu não deixei de ensinar tudo o que eu podia ensinar a vocês. Tudo que eu podia ensinar para vocês, eu ensinei a vocês. Então, diante desse ensino, que Paulo demonstrava daqueles irmãos que nada era mais precioso do que ele cumprir a missão que Deus tinha ordenado a ele, que era pregar o evangelho de maneira fiel àqueles irmãos e a outros povos, a qual ele já tinha feito anteriormente. E na terceira parte desse texto, então, Paulo ele vai exortar aqueles irmãos. Ele quer chamar a atenção daqueles irmãos. Ele quer chamar a atenção dos seus presbíteros para que eles tomassem cuidado com os lobos, com os falsos mestres. Acompanhem na segunda parte do texto, do versículo 28 ao 31. Portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, que também pode ser traduzido nessa questão de presbíteros. Eram líderes maduros, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o seu sangue. E eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis entrarão em vosso meio e não pouparão o rebanho. Irmãos, Paulo aqui ele quer chamar a atenção aos irmãos. Ele quer chamar a atenção daqueles líderes em relação aos falsos mestres. Em relação àqueles que, veja o que o texto vai dizer no versículo 30. Esses são aqueles que eles vêm de fora, que eles ensinam aí fora. O que é que o texto vai dizer no versículo 30? Esses lobos estão aonde? Dentre vocês. Esses lobos estão dentro da igreja. Eles estão dentre vós. E eles se levantarão. Homens falando coisas distorcidas para atrair os discípulos para si. Irmãos, líderes da igreja, diáconos, é por isso que é muito importante nós termos zelo pelo ensino doutrinário na igreja. É por isso que é importante nós termos cuidado com os falsos ensinos,
que por vezes deixamos entrar na igreja. Ah, não, isso aí dá para a gente relevar. Não, irmãos. Quando se trata da palavra de Deus, não há joguinho, não há. Não. A verdade deve ser pregada de maneira fiel. O que nós, como os líderes, temos feito? Será que nós temos visto aquilo que muitas vezes nos tem sido ensinado? Que aquela pessoa que está ali liderando tem lhe ensinado? Agora, como é que eu faço esse filtro? Olhando a palavra. Se eu não estudo a palavra de Deus, como é que eu vou conhecer a verdade? Como é que eu vou saber distinguir o que é falso e o que é o verdadeiro, se eu não conheço o verdadeiro? Eu até uma vez falei aqui da questão da nota de um dinheiro, né? Como é que eu vou saber que uma nota de real, uma nota de 50 reais, ela é falsa ou verdadeira? Eu comparo com a verdadeira. Aí eu vou pegar a falsa e vou saber, essa aqui é falsa. Então como é que os irmãos conseguem distinguir aquilo que é o falso evangelho? Olhando para a verdade da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai nos dar o norte. É a palavra de Deus que vai nos dar a forma como nós devemos tratar várias situações. Então isso daqui é um chamamento de atenção para aqueles líderes. Tomem cuidado. Esses lobos estão dentro da igreja. E eles querem destruir a igreja. Eles querem destruir a igreja. Então nós precisamos ter cuidado com os falsos ensinos. É por isso que é muito importante nós termos zelo pelo ensino doutrinário da igreja. Até porque nós, como batistas, nós temos a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. Então, se nós, como batistas, nós temos a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática, então nós precisamos demonstrar isso. Nós precisamos demonstrar que de fato nós amamos a Deus. E quando amamos a palavra, nós estamos demonstrando que nós amamos a Deus. Então cuidado, líderes. Não só os líderes, mas os irmãos também, que têm escutado, que têm visto. Graças a Deus, nós damos graças a Deus, irmãos, pelos líderes, pelos nossos pastores que sempre têm pregado aqui a palavra, os seminaristas, né, os diáconos também, quando pregam, têm pregado a palavra de maneira fiel. Graças a Deus por isso, nós devemos dar graças a Deus. Mas uma coisa que eu quero lhe convidar a fazer, assim, lhe convidar a fazer no sentido de você fiscalizar. Abra o YouTube. Veja o Instagram. Irmãos, o que mais tem são líderes pregando um evangelho que na verdade não é o verdadeiro evangelho. É um falso evangelho. E como é que os irmãos vão distinguir isso? Olhando a verdade da palavra de Deus. Então a preocupação aqui de Paulo com aqueles líderes é: vocês precisam ser zelosos quanto à doutrina da palavra de Deus. Vocês precisam ser zelosos em olhar para ver como tem sido a pregação do evangelho no local onde vocês estão. E saibam que os lobos, que esses falsos mestres, eles estão à espreita. Eles não pouparão o rebanho. É as palavras que Paulo vai falar aqui. Eles não pouparão o rebanho. Eles vão querer destruir o rebanho. Por isso que nós devemos pedir cada vez mais misericórdia a Deus, para que possamos de fato viver um evangelho e pregar um evangelho de maneira fiel. E aí, na quarta parte então do texto, do versículo 32 até o versículo 35, veja que maravilha. Paulo vai nos ensinar aqui, nesses textos, que ele demonstra que assim como Cristo, ele se doou pela igreja de Éfeso. E nunca esperando receber nada em troca. Nunca esperando receber favor dos homens. Ou ser aplaudido pelos homens. Veja o que ele vai dizer. Pois eu consagro a Deus e a palavra da sua graça, e aquele que é poderoso para vos edificar e vos dar a herança entre todos os santificados. De ninguém eu cobicei prata, nem ouro, nem roupas,
Nada eu cobicei de vocês. Vós mesmos sabeis que estas mãos supriram as minhas necessidades e as dos meus companheiros. O que é que Paulo estava se referindo aqui? Qual era a atividade de Paulo? Ele fazia tendas, né? Atos capítulo 18, verso 3, nós vimos isso também nas pregações anteriores. Então o que ele vai dizer aqui, ó, eu nunca pedi nada a vocês. Eu nunca fui a vocês com interesse de pedir alguma coisa, até porque vocês mesmos sabem que estas mãos foram que supriram as minhas necessidades e as dos meus companheiros. Então eu trabalhei também para suprir as necessidades. E em tudo eu dei um exemplo a vocês. A formas que vocês deviam trabalhar, a fim de vocês socorrerem os doentes, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus, que nos diz, dar é melhor do que receber. Irmãos, é impressionante como o evangelho que tem sido ensinado hoje, a gente tem invertido essa frase. Receber é muito melhor do que dar. Infelizmente, é o que nós temos visto hoje. Cada vez mais um evangelho que eu só quero receber. Cada vez mais um evangelho que eu não quero me esforçar. Eu quero ter tudo fácil para mim. Eu quero estar em casa e o culto ser transmitido. Eu quero estar aqui sentado e ter ar-condicionado, porque se não tiver ar-condicionado e ficar quente, aí fica complicado. Aí não dá para vir para a igreja. Não, eu quero vir, a música tem que ser legal. Tem que ser uma música boa, não pode ser muito alta, nem muito baixa. Tem que estar um ambiente favorável para mim. Vejam, os cultos, eu até falei isso aqui recentemente, para que a gente não transformasse o nosso culto em um serviço de streaming. De que eu clico lá, ó, e vejo a hora que eu quero assistir, a forma que eu devo fazer, como eu quero. Streaming, virou uma Netflix. Para muitos o culto hoje virou um serviço de streaming. Por quê? Porque as pessoas só querem receber. Elas não querem se doar. Elas não querem chegar cedo para ensaiar. Elas não querem vir aqui depois de um dia todo de trabalho na segunda-feira, Amparinho, e chegar aqui e passar a noite toda ensaiando para louvar aqui ao Senhor e servir aos irmãos. As pessoas não querem. As pessoas não querem estudar durante a semana para poder dar aula na EBD no domingo. Não querem. As pessoas não querem. Ou as pessoas não querem, muitas vezes, sacrificar um pouco do seu tempo, que você tem 24 horas, para que você possa parar, para que você possa conversar com seu filho e dizer assim, filho, eu te amo. Eu queria orar contigo. Esposa, vamos orar? Vamos fazer o nosso culto doméstico? Não, sabe por quê? Porque nós queremos receber. Sacrifício não, eu só quero receber, eu não quero me doar. E Paulo, como líder, ele diz àqueles irmãos aqui, dar é muito melhor do que receber. Dar é muito melhor do que receber. Eu dei a minha vida por vocês. Eu me doei por vocês. Eu me sacrifiquei por vocês. E como nós nos alegramos, irmãos, com muitas vezes aquelas pessoas que servem aqui na nossa igreja e se dedicam. Eu poderia falar alguns nomes aqui, mas eu não vou falar por questão de ética. Mas tem alguns irmãos aqui para mim na igreja que são exemplos para mim. Porque são irmãos que servem com alegria. Você vê um monte de problema acontecendo na igreja e os irmãos fazem as coisas com amor e com a dedicação. Que eu fico dizendo assim, meu Deus, me dá um coração assim, para que eu possa te servir de maneira melhor. Mas não. Muitas vezes nós só queremos receber. O Senhor nos chama, nessa noite, a sairmos da nossa comodidade. O Senhor nos chama, essa noite, a nós simplesmente deixarmos de sermos meros espectadores do culto. A simplesmente virmos aqui, e quando vem, e é domingo à noite, porque eu não vou nem falar culto de oração, nem culto domingo de manhã, nem escola bíblica dominical. Quando vem, só vem domingo à noite, e olhe lá, quando dá tempo, quando dá para fazer todas as coisas em casa, para vir, Deus nos chama nessa noite a sairmos da nossa comodidade, a sermos verdadeiros servos, a nos doarmos pela igreja. O Senhor nos chama. Assim como o Senhor tem me chamado quando eu li esse texto.
de se doar mais pela igreja, de se doar mais pelo Evangelho de Cristo. Dar é muito melhor do que receber. Dar é muito melhor do que receber. E aí, depois disso, Paulo se despede daqueles irmãos, demonstrando um verdadeiro amor e cuidado que ele tinha por eles. Veja que maravilha. Depois de dizer isso, ele ajoelhou-se e orou com todos eles. E houve grande choro entre todos. Aqui eu fico imaginando a cena, irmãos. Deles chorando, se lamentando, porque alguém muito querido, um pastor, um líder deles, estava os deixando. E houve grande choro entre todos, e abraçando Paulo, beijavam. E eles ficaram tristes, principalmente com a palavra que dissera que não veriam mais o seu rosto. E o acompanharam até o navio. A despedida sempre é algo ruim. Mas eu queria que a gente refletisse um pouco sobre isso. De que forma, muitas vezes, nós temos deixado, e isso é um chamamento de atenção, principalmente para aqueles que são líderes aqui na igreja. Qual é o legado que os irmãos têm deixado para as próximas gerações? Eu conversava com um irmão essa semana sobre a importância de nós deixarmos discípulos. O Juan não vai ficar na igreja da Várzea por toda a vida. O Silvano não vai ficar na igreja da Várzea por toda a vida. O irmão João, ele não vai ficar na igreja da Várzea por toda a vida. Será que nós temos feito outros discípulos? Será que nós temos deixado o nosso legado para outros? Se você que é líder de algum ministério aqui, se você saísse hoje da igreja, você estaria tranquilo? Eu estou saindo, mas deixei tudo organizado. Os irmãos que ficaram foram irmãos que aprenderam, que serviram e aprenderam comigo. Será que nós temos ensinado a outros? Será que nós temos criado outros líderes para que eles também possam amar a Deus? Para que eles também possam servir a Deus com alegria? Para que eles também possam olhar o seu exemplo e dizer assim: eu quero ser parecido com a irmã Mirta, porque a irmã Mirta serve com alegria. Eu quero ser parecido com a irmã Amparo, porque a irmã Amparo ministra um louvor de uma maneira tão maravilhosa. Igreja da Várzea, líderes, o que nós temos feito? Qual é o legado que nós temos deixado para outros? Em virtude disso, eu queria que você que é líder da igreja, o líder cristão, ele tem a tarefa de fazer com que os seus liderados sejam cada vez mais parecidos com Cristo. Essa é a grande tarefa. Nós, como os líderes, é fazer com que os outros, a qual nós lideramos, eles possam cada vez mais serem parecidos com Cristo. Em virtude disso, eu queria trazer algumas aplicações para os irmãos. A primeira coisa é que líderes, por quem nós desejamos ser aprovados? Nós queremos ser aprovados pelos homens? Nós queremos ser aprovados por aqueles que estão ao nosso redor? Nós queremos ser aprovados pelos nossos liderados? Nós devemos entender que nós devemos ser aprovados por Deus. E aquilo que nós fazemos deve ser para glorificar o nosso Deus. Como nós temos servido ao Senhor? Como nós temos servido ao nosso Deus? Será que nós temos servido, assim como o exemplo de Paulo, de se sacrificar, de se doar, de ensinar, de fazer com que outros também se acheguem a Cristo e que também possam conhecer essa maravilhosa graça? Paulo sabia, irmãos, que nada era mais precioso do que cumprir fielmente o que o Senhor tinha lhe ordenado. Ele não tinha dúvidas de que isso era o mais precioso.
Agora, essa terceira aplicação aqui também vai para todo cristão. Você pode estar aqui e dizer assim, oxe, a mensagem do irmão só foi para os líderes. Ó. Não, para. Então, eu estou isento disso. Irmãos, você tem buscado bons exemplos de homens e mulheres maduros na fé para que possa lhe orientar? Para que possa guiar você? Para que você possa fazer um discipulado? Para que você possa crescer na fé? Sabe por que muitas vezes nós não fazemos isso? Porque o evangelho, ele se tornou muito cômodo. O evangelho se tornou muito cômodo. Então eu não quero expor os meus pecados para outro. Eu não quero prestar contas. Eu não quero chegar para o pastor Francisco e dizer assim, pastor Francisco, eu pequei. Eu preciso de ajuda. Não, nós somos orgulhosos. Nós queremos resolver os nossos problemas por nós mesmos. Irmãos, nós precisamos um dos outros. Igreja é relacionamento. Se você não tem buscado um homem ou uma mulher maduro na fé para que possa lhe guiar, faça isso. Busque alguém que você veja na igreja, que seja maduro, e dizer assim, não, eu vou conversar com o irmão para o irmão me acompanhar, porque eu estou precisando. Eu não quero mais viver esse evangelho cômodo, de só vir nos cultos aos domingos, sentar, escutar a palavra, voltar para minha casa. Não, o Senhor também lhe chama a servir. O Senhor também lhe chama para que você saia da sua comodidade. Mas a quarta aplicação também é para aquele que está aqui e nunca ouviu falar de Jesus. Você, meu amigo, que está aqui ou que está assistindo, você que não conhece a Cristo, nós não queremos mentir para você. Se você quer ser cristão, uma certeza que você vai ter é que você vai sofrer. Que você vai passar por dificuldade. Que você vai ter luta. Lembra da garantia que Paulo tinha quando ele ia chegar em Jerusalém? Eu sei que prisões e tribulações me esperam. Nós não queremos mentir para você. Se você está achando que nós vamos dizer assim, ó, venha a Cristo que tudo vai mudar na sua vida, eu vou estar mentindo para você. Venha a Cristo. Você vai sofrer. Mas nós temos uma outra garantia. É que um dia não haverá mais sofrimento. Um dia não haverá mais dor. Um dia não haverá mais morte. Porque nós estaremos com o nosso Rei eternamente nos céus. Então, se você quer ter uma garantia maravilhosa na sua vida, entregue sua vida a Jesus. Entregando sua vida a Cristo, você não vai se isentar de problemas. Você não vai se isentar de dificuldades. Mas uma coisa maravilhosa o Senhor nos deu. A promessa de que todos os dias Ele estaria conosco. Até a consumação dos séculos. E Ele é o mesmo Deus que fala isso para nós. E Ele nos conduz. E Ele anda conosco por todos esses caminhos tortuosos. E um dia nós estaremos com o nosso Senhor. Face a face. Vivendo eternamente com Ele. Então um dia nós estaremos juntos com o Senhor. É verdade que a igreja não é perfeita. É verdade que nós, como nós vimos aqui, possivelmente em algum momento como líderes ou como servos, como liderados, nós já cometemos pecados. Muitas vezes nós somos hipócritas. Sim, é bem verdade. É interessante que uma certa vez o pastor John MacArthur, ele dando uma entrevista, falando sobre o que muitas pessoas às vezes falam em relação à igreja, né? E ele falou um depoimento que eu achei fantástico. Ele, nessa conversa, ele diz assim, a igreja não é perfeita. Nunca foi. Algumas pessoas usam esse fato como desculpa para se manterem afastados da igreja, dizendo assim, eu gostaria de frequentar uma igreja, mas há muitos hipócritas ali. E veja que interessante a resposta do pastor John MacArthur. São nesses casos que eu penso, venha, temos lugar para mais um. Temos lugar para mais um.
Nós temos lugar porque a igreja são feitas de pessoas que são pecadoras. Mas são pecadoras que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. São pecadores que foram transformados pela graça de Deus. Isso significa que você não vai pecar? Não, você vai pecar. Mas nós temos o Espírito Santo, que nos mostra quando nós erramos. E que nos faz com que possamos olhar para a palavra e dizer assim: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso ser transformado pelo Senhor. Irmãos, que nessa noite, nós, como líderes, liderados, ou qualquer atividade que você exerça na igreja, o Senhor nos chama nessa noite a nós sairmos do nosso comodismo. O Senhor nos chama essa noite a entendermos que Ele é o nosso bem supremo. E eu queria chamar aqui, irmão, mais uma vez, se o irmão puder cantar com o seu filho, bem supremo, para encerrarmos esse momento. Então, para que possamos entender isso, irmãos, que o Senhor é aquilo de mais precioso que temos. E que possamos crer em Cristo e que possamos nos apegar a Ele. A nossa vida não será fácil, mas líderes, liderados, o Senhor nos chama nessa noite a nós sairmos do nosso comodismo e a nós buscarmos ao nosso Deus com os nossos corações. Amém. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, de ti dependo e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Me alegro com tua vida em minha vida. Que isso seja uma realidade nas nossas vidas, como nosso irmão Juan pregou. Em nome de Jesus, Deus nos abençoe.
agradecemos a Deus por mais esta oportunidade. Que Deus possa continuar abençoando a vida de cada irmão aqui presente. Também abençoando aqueles que nos ouvem através da internet. Continuamos obedecendo os protocolos, a nossa saída vagarosamente. Que Deus nos dê uma próxima semana abençoada.